Shalom! Hoje eu quero trazer um tema que é produzindo atmosferas. E já para a gente entrar nesse tema, para a gente produzir uma atmosfera para esses ensinos que a palavra do Senhor nos traz, eu queria ler Salmos no capítulo 22, dos versículos 3 ao 5, que diz o seguinte: Contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livrastes. A ti clamaram e foram salvos, em ti confiaram e não foram confundidos. O que a gente vê aqui é um trecho de um salmo, primeiro de exaltação ao Senhor. O que ele diz aqui: eles clamaram e foram salvos, confiaram e não foram confundidos, porque o Senhor é uma rocha firme, o Senhor é a nossa fortaleza. A palavra aqui diz no seu primeiro versículo, e é o que eu quero muito que a gente consiga focar hoje, que é: Contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Tem uma música que é no meio dos louvores do seu povo. E o que eu acho muito interessante e o que me motivou a entrar com esse tema hoje é: quantas vezes nós apenas confiamos naquilo que nós recebemos de fora, seja aquilo que nós escutamos em um vídeo no YouTube, em uma ministração de domingo, em algum culto, em uma conferência, e deixamos de produzir na nossa vida diária algo mais íntimo, uma real devoção ao Senhor. Quantas vezes nós não separamos momentos, nós não separamos a nossa vida como entrega ao Senhor? E como a gente pode criar essa atmosfera do céu? Como nós podemos realmente viver uma vida atraindo a vontade do Senhor para nós, entronizando Ele? E acredito que esse primeiro versículo seja a resposta de tudo que nós vamos falar aqui hoje. O Senhor, contudo tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Israel era conhecido como o povo de Deus, e é por isso que a palavra usa Israel, que é a mesma coisa de falar: o Senhor é entronizado no meio dos louvores dos seus, daqueles que te amam, daqueles que temem o seu nome, daqueles que acreditam, que hoje somos nós. E algo muito interessante é que na nossa vida cotidiana, a gente acaba entendendo que existem sim momentos de pico e momentos de depressão. Depressão no sentido de realmente momentos baixos e momentos altos. Em algumas ministrações anteriores, eu falava sobre a maré voltar a subir. O Senhor, Ele sempre vai soprar algo novo, Ele sempre vai trazer algo diferente, trazer algo novamente, Ele sempre vai mover. Só que nós, enquanto filhos do Senhor, enquanto pessoas que realmente amamos a presença do Senhor, precisamos ter esse desejo dentro de nós de não somente sermos tocados, mas também de ansiar tocar. Algo que a gente também comentou é que quando nós tocamos o Senhor, nós somos tocados. É algo muito recíproco. Todas as vezes que nós buscamos tocar, nós somos tocados. E a partir disso, existem muitos outros versículos que nos trazem essa revelação. Não especificamente sobre o toque, mas por essa busca, por essa chama dentro de nós. Porque a presença do Senhor é aquilo que nos santifica, aquilo que nos purifica. A gente também já sabe, a palavra já nos revela que a presença do Senhor, a glória de Deus, é aquilo que nos santifica, que nos purifica, que nos torna limpos. Então, mesmo num momento de talvez ansiedade, de culpa, de condenação, porque todas essas coisas são atributos de Satanás impostos sobre nós, mas nesses momentos que muitas vezes nos sentimos impuros, fragilizados e realmente indignos de estar na presença de Deus, é justamente nesses momentos que nós devemos ter o entendimento de que a palavra dele nos garante que podemos acessar a presença, porque se não for Ele que nos limpará, quem vai ser? Sabe, eu entendo que muitas vezes as pessoas acabam vivendo, nós, enquanto cristãos no geral, muitas vezes nós acabamos vivendo uma vida de esperar estar bem para se apresentar diante do Senhor. Esperar estar ok para estar diante do Senhor. Esperar estar numa vida sem pecados, estar numa vida reta, com uma agenda disponível, uma agenda certinha, separada. Eu vou falar com o Senhor nesse momento do meu dia. Sendo que a única coisa que
a palavra nos ensina a fazer é buscar a face de Deus, porque Ele é entronizado no meio dos louvores. Se nós não exaltamos o Senhor no nosso dia a dia, se nós não buscamos a face do Senhor, se nós não entoamos louvores a Ele, como a gente espera atrair a presença dEle? E como nós esperamos ser purificados, se não pela presença? E a partir disso, eu quero que a gente possa ler outros versículos. Eu quero que leiamos João no capítulo 4, no versículo 23, que diz o seguinte: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Não basta a gente viver só por uma emoção, não basta a gente viver só por uma obrigação. Muitas vezes a gente acaba entrando nisso, principalmente as pessoas que já são crentes há muito tempo, filhos de crentes, ou que já são até ministros em alguma área na casa do Senhor, na igreja, porque acaba se tornando algo tão normal, algo tão comum, entoar um louvor, cantar uma música, ter um momento de oração. Essas coisas acabam se tornando tão ordinárias, tão do dia a dia, que às vezes a gente não tem intencionalidade naquilo que nós fazemos. Mas se não há intencionalidade, não há louvor real, não há adoração em espírito e em verdade. E se não há isso, não há o Senhor sendo entronizado na nossa vida. Tudo começa a partir da consciência, do reconhecimento da nossa condição. E algo que eu sempre digo é que os princípios nunca mudam. E os princípios para que nós nos apresentemos diante de Deus continuam sendo os mesmos. O de reconhecimento da nossa condição. E o princípio disso é: eu sei que eu sou falha, eu sei quais são as áreas em que agora eu estou bem, quais são as áreas que agora eu não estou bem. Mas a palavra do Senhor diz que quando nós nos reconhecemos fracos, é que somos fortes. A palavra do Senhor diz que quem está em pé, cuide para que não caia. A palavra sempre nos chama a atenção para focar os nossos olhos na presença do Senhor. Sempre nos chama a atenção para ter intencionalidade naquilo que fazemos, em como nós buscamos Ele. E muitas vezes a minha oração já foi essa: Senhor, me ensina a orar, me ensina a te clamar, me ensina a te buscar. E algo que é revelado através de uma palavra tão simples, que é uma vida de adoração, uma vida de devoção, uma vida de louvor, uma vida de relacionamento. Porque se nós não temos uma vida de relacionamento com o Senhor, a gente não escuta. E se nós não temos uma vida de relacionamento, a gente também não fala. Ou se fala, a gente é uma via de mão única, sabe? A gente fica lançando coisas para Deus. E se nós não buscamos realmente a face dele, como a gente espera ouvir isso? E essa é a temática central de hoje. Porque o Pai procura a tais que assim o adoram, que adoram em espírito e em verdade. Aqueles que entoam louvores ao Senhor para que Ele seja entronizado, para que Ele seja o centro de todas as coisas. O próximo versículo que eu gostaria de ler, os próximos, estão em Mateus, no capítulo 7, no versículo 7 e 8, que diz: Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. E quem busca, acha. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. É uma linguagem mais complexa, mas o que a palavra do Senhor está falando é que quando nós pedimos, nós recebemos. Quando nós buscamos, nós achamos. E quando nós batemos na porta, a porta é aberta. E isso é muitas vezes utilizado quando a gente quer pedir presente, sabe? Quer pedir bênção ao Senhor. Continue em oração por essa causa. Pede, 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 pede. Eu quero mudar de casa. Para que você quer mudar de casa? Você nem sabe por que você quer isso. E as nossas orações precisam ser intencionais, elas precisam ser específicas. Só que quando o Senhor ele tá dizendo, pedir que você vai receber, quando ele diz, peça e você receberá, bata a porta e a porta será aberta, isso é relacionado com umas áreas da nossa vida que são muito mais amplas daquilo que nós conseguimos dimensionar. Inclusive, a busca da sua presença. Quantas vezes nós já nos pegamos em situações acreditando de que o Senhor não estava nos ouvindo, que o Senhor não queria se apresentar a nós, que Ele não queria que nós
fôssemos tocados, porque acho que às vezes isso acaba acontecendo muito no meio cristão, quando acontecem moveres, principalmente para os pentecostais, e quando acontecem esses momentos de mover do Senhor, e muitas pessoas são tocadas de formas mais visíveis, e enquanto nós estamos assim, mas e a minha parte? Eu não consigo ver, eu não consigo receber, eu não consigo sentir. Porque é tudo a partir de uma busca. Quando nós batemos na porta, a porta é aberta. Quando nós buscamos ao Senhor, nós o encontramos. É bíblico. Buscai e achareis. E o versículo de baixo diz, quem busca, acha. Quem bate a porta é aberta. O próximo versículo que eu gostaria de ler é Salmo 51, no versículo 17, que diz o seguinte: o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Por causa de uns errinhos técnicos, o vídeo foi cortado. Mas o que esse versículo acaba dizendo é que o coração, o espírito quebrantado, ele é agradável ao Senhor. E esse mesmo salmo diz que o espírito quebrantado e contrito, o Senhor, é o que agrada ao Senhor. Realmente, é aquilo que atrai o coração de Deus. Salmo 51 é um dos meus favoritos, porque é uma oração muito íntima do salmista. É um clamor muito íntimo dele. Existem 2 versículos, principalmente, que me chamam muito a atenção, que é: não me lances fora da sua presença e nem retires de mim teu Espírito Santo. O anterior é: cria em mim, ó Deus, um coração reto. E o que me chama muita atenção nesse capítulo de Salmos é que o salmista, ele diz, ele clama, ele faz essa declaração ao Senhor, esse pedido de não sair da presença dele, de não ser lançado fora da presença dele, e de que o Espírito, de que a presença também não fosse tomada dele. É algo do tipo, se eu não tiver a presença, eu morro. Eu preciso da presença do Senhor para que eu viva. É algo muito íntimo, é um clamor muito visceral, muito entregue, de muita renúncia. Ele renuncia à própria vida em detrimento da presença do Senhor. Isso é algo muito sério quando a gente para realmente analisar, porque é um dos maiores níveis de busca. Ele estava criando aqui uma atmosfera de rendição, uma atmosfera de entrega, uma atmosfera de devoção total. Ele estava amando aqui o Senhor da forma que a própria palavra nos ensina. Com todo o espírito, com toda a alma, com toda a força, com tudo aquilo que nós temos. Eu já vi muita gente dizendo que existem áreas da nossa vida que não nos cobram muita coisa, nos cobram tudo. Mas isso só é verdade, ou só é uma verdade parcial, depois que o nosso tudo é do Senhor, sabe? Não há como a gente dividir a nossa vida, não há como a gente servir a 2 senhores. Toda a nossa vida é do Senhor, toda a nossa devoção, toda a nossa força, toda a nossa alma, todo o nosso amor, toda a nossa entrega é dele. O resto entende que não há resto porque tudo é do Senhor. Mas o Senhor, ele nos ensina a dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Nós temos a nossa vida aqui e nós precisamos agir com excelência, porque Deus merece filhos excelentes. Uma frase do JP Maia é que Deus merece filhos inteligentes, mas o Senhor merece filhos bons, filhos que vivam a plenitude dele aqui na terra bem. E como nós podemos viver essa vida de plenitude, viver a boa, agradável e perfeita vontade a partir da renovação da nossa mente? É a partir do relacionamento com Deus. E o relacionamento acontece quando nós temos intimidade. Isso tudo acontece quando nós temos busca, quando nós nos posicionamos entendendo o Senhor é atraído quando eu adoro, quando eu louvo o Senhor, quando eu clamo por Ele, quando eu o adoro. Muitas pessoas querem viver a eternidade no céu com um Deus santo, Deus todo-poderoso, e não conseguem entregar minutos aqui na terra. Muitas pessoas não conseguem entregar partes da sua vida aqui. Essa semana eu conversava com alguns amigos e a gente acabou chegando no assunto morte. E algo que me chamou muita atenção é como isso é um assunto, humanamente falando, que traz muito medo, traz muito pavor. E como a esperança do céu é algo tão real. E ao mesmo tempo, essa dúvida fica: como é que eu quero passar a eternidade com esse Deus que eu não quero passar 5 minutos aqui na terra?
Como é que eu quero viver a eternidade, de eternidade em eternidade em eternidade, com o Deus assentado no trono do mundo, o trono universal, o trono que será, o trono que era, o trono que é, se eu não entronizo ele na minha vida hoje. Então, algo que eu queria trazer para a gente hoje, através desses versículos, desses capítulos, é que o entendimento do nosso coração, o princípio do nosso coração nunca mude. Seja sempre de buscar, porque a gente vai ter momentos bons, nós vamos ter momentos ruins, mas em todos os momentos, a presença do Senhor precisa estar conosco. Nós precisamos ter esse desejo, esse anseio, que os nossos dias eles só sejam plenamente vividos na presença, que nós possamos buscá-lo em todo o momento, em todo o tempo. Igual a palavra diz, que seja no monte, seja no vale, nós o adoraremos em espírito e em verdade. E dessa forma nós iremos atrair a presença gloriosa do Senhor, que é aquilo que nos purifica. A gente não precisa temer. Condenação, medo, culpa são atributos de Satanás. O Senhor tem para nós vida e vida abundante. Então que hoje nós podemos tomar posse disso, tomar posse dessa verdade sobre a nossa vida, entendendo quem o Senhor é, quem nós somos e quem nós somos nele. Que hoje nós possamos nos posicionar realmente entendendo que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Que nós não precisamos temer, que nós precisamos ter respeito e temor, nós termos fé, mas não medo. Temer no sentido de medo à presença de Deus. Muito pelo contrário, que todos os nossos dias sejam vividos buscando a face dele, buscando, porque quem busca, acha. Quem bate a porta, tem a porta aberta. E que essa seja a verdade sobre a nossa vida hoje, nos próximos dias e para sempre. Eu quero convidar você que deseja entregar a sua vida para o Senhor, se hoje você entende que o princípio não muda, o princípio é a devoção, o princípio é o reconhecimento de Jesus, e você quer viver essa plenitude, essa vida abundante, atraindo a atmosfera do céu para a sua vida, eu te convido a confessar o Senhor como nosso Salvador, como seu Salvador. E se você também já é crente, é filho de crente, cresceu em igreja, vive indo em igreja, mas você entende que hoje você precisa desse renovo do Senhor, você precisa dessa busca, desse louvor, de render adoração a Ele. Eu também te convido a fazer essa oração. Eu peço para que vocês repitam comigo. Nós também vamos orar com cada uma das outras pessoas que tiveram contato com essa mensagem. Senhor Jesus, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Espírito Santo, seja entronizado na minha vida e faça morada no meu coração. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer pela vida de cada uma das pessoas que tiveram contato com essa palavra. Eu peço para que o Senhor venha nos trazer um batismo de renovo, um vento fresco, uma unção fresca, algo novo. Senhor Jesus, mas que mais do que esses momentos de mover, mais do que algo que nós podemos julgar visivelmente, fisicamente, eu clamo para que o Senhor gere em nós um coração quebrantado e contrito, um espírito quebrantado diante do Senhor. Espírito Santo, eu oro para que a nossa adoração, ela seja real, ela seja verdadeira, ela seja em espírito e não performática. Eu clamo, Senhor, para que o Senhor quebre as barreiras do nosso coração, que nos trazem essa obrigatoriedade de seguir padrões, de seguir regras, mas que o Senhor gere em nós uma paixão tão grande pelo Senhor, que nós possamos adorar o Senhor, que aí sim nós vamos poder clamar, buscar, louvar ao Senhor, tendo a certeza de que é a partir desse momento que nós somos transformados e que isso comece agora, que nós neste momento estejamos adorando, exaltando, colocando realmente o nome magnífico do Senhor como primeiro, que nós possamos colocar o Senhor no trono das nossas vidas, para que dessa forma, Jesus,
a sua presença venha sobre nós, a sua presença gloriosa, majestosa, santa, venha sobre nós, nos trazendo pureza, Jesus, nos trazendo santidade e nos trazendo transformação. Que o Senhor quebre agora todo jugo, todo medo, toda culpa, toda condenação que mantém cativos os seus filhos. Espírito Santo, que o Senhor possa trazer liberdade e mover, que o Senhor possa restaurar em nós um anseio por um relacionamento, aquele relacionamento que o Senhor nos garantiu na morte de cruz, em relacionamento vertical, do céu para a terra e da terra para o céu, que nós possamos tomar posse dessa característica, dessa bênção que o Senhor liberou na cruz para nós, que nós possamos viver isso todos os dias, Pai, e vivermos uma vida de adoração, de louvores e mergulhados na presença. É o que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.